Olá, Leonardo Alves, todo o público do Debate Paraíba. Me chamo Ítalo, sou advogado de David Arayã de Lima Braga e eu acho importante fazer algumas considerações a respeito deste caso que vem repercutindo muito na imprensa de toda Paraíba. Trata-se de uma acusação que originariamente teve como alvo uma pessoa diversa a David. Inclusive, essa pessoa ficou presa por um período e posteriormente foi posta em liberdade. Mas é importante destacar a conduta colaborativa que David Arayã vem tendo desde o início dessas investigações. Logo quando a jovem Anne ela foi encontrada morta, infelizmente, David, de livre e espontânea vontade, uma vez que naquela época estava se relacionando com a mesma, compareceu em delegacia de polícia, ocasião em que foi prestados todos os esclarecimentos à autoridade policial. Compareceu sem advogado à época. Neste mesmo dia, David, ele foi submetido a um exame de corpo de delito, onde constatou a ausência de qualquer lesão, arranhão, escoriação em seu corpo. E essa informação ela é muito relevante porque a investigação, a acusação, ela relata que houve luta corporal, tendo em vista que a cena do crime indica isso. Logo, se houve luta corporal, como a acusação assim diz, e se David, no dia em que a vítima foi encontrada morta, compareceu à delegacia e foi submetido ao exame de corpo de delito, que não constatou nenhuma lesão em seu corpo, chegamos à conclusão que se houve uma luta corporal, David não participou, o que o afasta da cena do crime. Mas, indo direto ao ponto, a principal prova apontada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público da Paraíba, que seria um exame de DNA que foi realizado com material genético do David, que de livre e espontânea vontade disponibilizou, confrontado com material genético encontrado nas unhas da vítima. Esta prova, tida como primordial para solicitar a prisão, para indiciá-lo, ela está comprometida. Tudo bem. O exame de DNA constatou que o material genético encontrado nas unhas da senhora Iane era compatível com o material genético do David. Só que essa mesma investigação, ela trouxe uma extração de dados do celular da vítima em que comprova que momentos antes da vítima ser morta, ela se encontrou com David na residência deste. Ou seja, eles tiveram um encontro como casal na casa de David momentos antes dela ser morta na sua residência, porque Iane foi encontrada morta na sua própria residência. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esta prova ela está comprometida. Por quê? Porque esse material genético ele foi introduzido em suas unhas da vítima momentos antes. Se não existisse a informação de que David teria se encontrado com Iane antes dela ser morta, tudo bem. Mas a extração de dados do celular da vítima comprova que eles estiveram juntos momentos antes dela ser morta. Então, a fidedignidade dessa prova ela resta totalmente comprometida, tendo em vista que esses vestígios encontrados nas unhas da vítima
certamente foram colhidos quando ainda se encontravam na residência de David. Não há algo que comprove que necessariamente esse material genético tenha sido captado no momento em que ela estava sendo morta. Por isso que a defesa contesta de maneira coesa essa prova apontada. No tocante ao comportamento de David no curso dessa investigação, deste processo, é importante destacar que o mesmo, mais uma vez, compareceu na delegacia logo quando ela foi encontrada morta, prestou esclarecimentos, foi submetido a exame de corpo de delito, onde, mais uma vez, informo, não constatou nenhuma lesão, escoriação, arranhão, hematoma, certo? Posteriormente, quando a autoridade policial que presidia as investigações solicitou novamente que o mesmo comparecesse à delegacia, ele compareceu, forneceu material genético, se dispôs, porque todos nós sabemos que ele não tinha nenhuma obrigação de fornecer esse material genético, mas por saber que inocente é, disponibilizou esse material genético. Vinha sempre atualizando seus endereços. E quando da decisão que surpreendeu a defesa, que decretou a sua prisão preventiva 2 anos após o fato, foi proferida nos autos, antes mesmo de ser emitido o mandado de prisão, a sua defesa se manifestou no processo, informando que cumpriria a decisão e que o mesmo se apresentaria espontaneamente. E assim fizemos. Na data de ontem, em 9 de setembro de 2025, eu, na companhia de David, se dirigimos até a delegacia de Souza, o GTE de Souza, e lá chegamos, conversamos com o delegado Paulo de Tarso, e ele, inclusive, não se sentiu confortável em fazer a prisão de David justamente por não existir mandado de prisão, em que pese a decisão estar proferida nos autos, ele não se sentiu confortável de fazê-lo. E assim ficamos durante toda a tarde na delegacia de Souza, aguardando que o mandado de prisão fosse expedido. Assim que foi expedido, nós já lá em delegacia, o delegado do GTE de Cajazeiras, doutor Dácio, grande delegado, entrou em contato comigo e aí ficou estipulado que todos iríamos para Cajazeiras para que fosse efetivado de maneira legal o cumprimento desse mandado de prisão. E assim fizemos. Nos deslocamos de Souza para Cajazeiras. E assim foi cumprido o mandado de prisão. Então, reitero que David é inocente, é um jovem que nunca se envolveu com nenhum expediente ilícito, um jovem que já teve diversos outros relacionamentos, não responde a nenhum processo relacionado à violência doméstica, não tem qualquer informação de conflito ou confusão com suas ex-esposas e temos a convicção que comprovaremos a sua inocência durante o curso do processo. Já estou finalizando um habeas corpus que irei impetrar perante o Tribunal de Justiça da Paraíba e estamos convictos, muito confiantes que David reúne todos os requisitos para responder a este processo em liberdade. Então, reitero a inocência de David e acredito muito na justiça, acredito que isso será esclarecido e, ao fim, teremos a decisão que comprovará a sua inocência.
E a título de complementação da informação que a defesa julga extremamente relevante, é o fato de que David e Yanni, eles estavam apenas se conhecendo. Era um relacionamento que tinha um pouco mais de 15 dias. De modo que a defesa entende que não havia qualquer motivação para que David ceifasse a vida de Yanni. Até porque a própria extração de dados do celular da vítima, as mensagens lá encontradas, apresentam diálogos entre os dois de maneira passiva, diálogos amorosos, românticos, diálogos que demonstram que não havia qualquer entrevero, confusão, indisposição entre as partes. Então é importante destacar isso também, que David não teria qualquer tipo de motivação para chegar a esse ponto. Um rapaz estabilizado, trabalhador, pai de uma filha, de um outro relacionamento, com a vida encaminhada, não teria qualquer motivo para chegar ao ponto de tirar a vida da jovem Riane. A defesa entende que esse caso merece uma melhor elucidação, melhores esclarecimentos, ao ponto até mesmo que, se necessário foi, a defesa entende que é, de que seja feita uma nova investigação a fim de complementar, a fim de chegar aos verdadeiros culpados. Eu agradeço o espaço e a defesa fica aberta para qualquer esclarecimento.